Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Como vocês sabem, eu sempre prefiro compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá em contato com a presença divina. E particularmente eu creio que a natureza como manifestação dessa presença é mais significativa do que qualquer outra. É bem verdade que Hashem está em todas as coisas, portanto ele está em toda parte, mas também é verdade que a natureza, dentre os muitos presentes que o Criador deu à humanidade, presentes divinos, ela ocupa uma posição evidentemente muito especial nas nossas vidas. E nessa estrada, onde os ciclistas de Israel costumam treinar para as suas competições, eles podem ter, assim como eu estou tendo agora, e vocês também, a oportunidade de ter, mais uma vez, esse contato. Mas eu quero dizer algo importante a vocês, fazer uma pequena ressalva. Quando eu falo das belezas de Israel, quando eu escolho gravar, nas nossas cidades, nos túmulos dos nossos sábios, nos monumentos do nosso povo, naqueles lugares que guardam enorme singularidade na história do povo judeu, eu não estou dizendo para você que me ouve aí do outro lado que as únicas coisas boas e que têm valor estão em Israel. De modo algum, nunca foi essa e jamais será a minha intenção. Israel não é uma nação e não é um povo perfeito, mas como judeu que conhece a história do nosso povo, eu me obrigo a valorizar a presença judaica nessa terra, porque temos, ao longo de uma história milenar, lutado tenazmente, aberto mão da vida dos nossos para garantir a presença do povo judeu nesta terra que nos foi dada por Akadosh Baruch Hu. Agora mesmo, enquanto nós conversamos, essa conversa sobre a Torá, soldados de Israel colocam suas vidas em risco para garantir a continuidade da experiência judaica na terra de Israel. Portanto, eu tenho obrigação, além de enorme prazer, de fundamentar a legitimidade, da presença judaica na terra de Israel com a nossa história. Recentemente eu tive a oportunidade de visitar, vocês que acompanham o nosso canal sabem disso, Beersheba. E quando eu estive em Beersheba me emocionei porque me lembrei que ali Abraão Avino e Sara colocaram a sua tenda. E na terra de Israel Yitzhak abriu poços e criou gado. E Jacó Avino criou a sua família e deu início às 12 tribos de Israel. Em cada lugar por onde nós passamos, há uma pequena centelha da presença judaica, da nossa história, de uma história intimamente ligada a esta terra. E aquilo que os nossos inimigos procuraram salientar ao longo dessa história é que nós não temos, de fato, uma conexão com essa terra, o que evidentemente é um argumento risível. E ao mostrar Israel e falar da nossa história, o que eu estou fazendo, é demonstrar, não que isso seja necessário, porque quando nós cavamos um pouco, a história simplesmente salta diante dos nossos olhos. São moedas, são artefatos arqueológicos, são fontes, são sinagogas. Tudo em Israel, nos traz em mente a história do nosso povo. E é óbvio que a exuberância das florestas israelenses não se comparam em biodiversidade nem com a Mata Atlântica, muito menos com a Floresta Amazônica. Eu tive a oportunidade de ser professor da Universidade Federal do Pará e eu vivi algum tempo numa casa que ficava justamente na Transamazônica. Portanto, eu sei muito bem
né? O que significa a exuberância de uma floresta com a biodiversidade que a floresta amazônica tem. Mas essas árvores, essas montanhas, os vales e tudo mais, não se limitam à sua dimensão física, mas guardam consigo uma história e também trazem, né, para essa história toda uma dimensão de espiritualidade que poucos povos puderam estabelecer com as suas nações de origem. E dito isso, eu devo lembrar que o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura de uma nova porção semanal da Torá, que neste Shabat corresponde a Parashá Kitetsé. Essa Parashá, como todas as outras, nos falam de muitos temas, mas sobretudo ela nos fala da guerra. E está lá em Devarim 22:10, quando você sair para a guerra contra seus inimigos, e Hashem, seu Deus, os entregará em suas mãos e você os capturará. Hashem já nos deu a garantia de vitória contra os seus inimigos. Quando eu digo seus, porque os inimigos do povo judeu são os inimigos de Deus também. A Torá e posteriormente o Tanar nos contam das guerras intermináveis em que o povo judeu esteve envolvido. Lá no livro de Bereshit, a Torá nos conta quando Abrão Avino teve que reunir seus homens e ir, né, para Dan, para lutar contra os 4 reis, para libertar seu sobrinho Lot. E a isso se seguiu a guerra contra os amalequitas, contra os midianitas, contra os cananitas, contra os hititas, contra os filisteus, contra os gregos, contra os romanos, contra os persas, contra os nazistas, contra os muçulmanos. A história do povo judeu é uma história de luta quase interminável, porque nós lutamos no exército de Hashem, e a guerra contra Deus é uma guerra que nunca teve fim. Nós triunfamos, temos obtido vitórias, e esses povos, muitos deles, só se tem notícia de sua existência porque a Torá, né, os menciona. Mas apesar das nossas vitórias, a guerra nunca termina. Por que, Átila? Por que a guerra nunca termina? Porque a humanidade não consegue entender que nós somos um só povo. Todos nós descendemos de Adão Rishon. E todas as vezes que nós deixamos nos influenciar pelo Yetzirah, pela má inclinação, que é, em última instância, o que nos conduz a um estado permanente de guerra, tanto na esfera individual como na esfera coletiva, nós devemos utilizar como antídoto o estudo da Torá. Todas as vezes que nós enfrentamos os nossos demônios internos, nós devemos estudar a Torá com mais afinco. Por que, Átila? Porque aprender a Torá é o antídoto para a solução final de todas as guerras que existem no mundo, porque a Torá nos diz que nós somos criados à semelhança de Deus, Betzelem Elohim. O povo judeu não diz que é mais semelhante a Hashem do que outros povos, nós jamais dissemos tal bobagem, apenas reafirmamos a nossa decisão, a nossa livre escolha de viver segundo as suas leis, e por isso fomos escolhidos para carregarmos a mensagem da Torá. Quando a humanidade entender que somos todos criados à imagem de Deus, e é por essa razão, não outra, né, que nós proferimos o Shema o tempo todo, e ele é tão importante, porque ele proclama a unidade de Hashem, ele nos ensina que nós somos um, nós podemos viver em cidades diferentes, em florestas diferentes, podemos falar línguas diferentes e temos culturas diferentes, mas só há uma única humanidade vivendo sob um só Deus. E a verdade é que, como essa humanidade não reconhece a unicidade da criação, nós seguimos em guerra.
né? Sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial, ocorreram esforços imensos, né? A humanidade centralizou seus esforços, seu foco em valorizar as nossas diferenças, pois dessa forma nós estaríamos, né, valorizando as nossas subjetividades e garantindo o status e o empoderamento das minorias. Como o quadro teórico forma aparentemente um desenho perfeito, mas o que nós deveríamos estar fazendo é um movimento inverso, no qual nós não valorizamos as nossas diferenças, mas valorizamos o que existe de comum entre nós. Porque não há como reconhecer que existe uma só humanidade vivendo sob um só Deus, enquanto o nosso olhar, o nosso foco estiver direcionado naquilo que nos separa, naquilo que nos diferencia. Por que, Átila? Porque esta mentalidade afasta um homem do outro. Viva você no seu pequeno quadrado, que eu vivo no meu, você não interfere na minha vida, eu não interfiro na sua vida e ficamos todos felizes. Não funciona assim. Nós sabemos disso. O reconhecimento das diferenças não foi o que trouxe a felicidade ou estabeleceu a paz e segurança no mundo. Está aí a prova disso. Apesar do significado, da importância das principais convenções internacionais de direitos humanos, nós pouco ou nada avançamos no sentido de ter um mundo de paz. Ao contrário, nós caminhamos aceleradamente para uma guerra que vai colapsar a existência. A cristandade e o Islã tentaram, em diferentes fases da história humana, buscar essa uniformização de crença, mas o fizeram da forma mais equivocada e continuam fazendo, porque o Islã ainda abraça esse objetivo como um objetivo existencial de uma unificação fundada na força. Não funciona, não é assim. Por quê? Por uma pequena coisa chamada livre-arbítrio. O reconhecimento dessa unidade deve ser voluntário, como o amor a Hashem também deve ser voluntário. Jamais imposto, sobretudo por meio da tortura, da violência, do assassinato, da perseguição. Observem como nós, judeus, tivemos muito mais êxito em disseminar os valores dessa universalidade ao longo da história humana, sem promover colonialismo, imperialismo, ocupação militar, guerra, imposição, tortura, violência contra outros povos. Não há, em nenhuma parte desse planeta, nação que não tenha absorvido, em maior ou menor grau, os ensinamentos, as lições, os valores da Torá, que são em si mesmo a vontade de Deus no mundo. Um pequeno povo, uma pequena nação, mas com uma força fundada nos valores da Torá, conseguiu fazer. E isso não se expressa apenas como manifestação do monoteísmo. Essa presença, a presença desses valores, né, estão impregnando todas as sociedades, desde as relações comerciais, das relações familiares, do mundo do trabalho, nas leis de natureza penal, em toda parte da existência está marcado com selo a presença da Torá. A influência em todos os campos do pensamento é o grande legado do povo judeu, a humanidade. E aí você vai me perguntar, mas Átila, quando é que a guerra acaba? Quando isso vai ter fim? Quando os homens pararem de lutar com outros homens, iniciarem a grande batalha. Átila, grande batalha? Vai haver uma grande batalha? Gog versus Magog? Não, meus amigos, a grande batalha é aquela que você trava com você mesmo, é a batalha de nossas vidas, para o qual não há trégua. E como nós vencemos, Átila, essa batalha?
Agora mesmo nós estamos travando essa batalha. Estamos travando essa batalha enquanto nos preparamos para um ano novo. Como é que nós vencemos essa batalha? Nos tornando a cada dia pessoas melhores, sempre tendo como objetivo final a melhor versão possível de cada um de nós. Mas você tem de sair para a guerra contra o seu inimigo. É uma batalha furiosa. Estamos no meio de uma batalha furiosa. Não é em Gaza, não é no Líbano, é aqui, é dentro de cada um de nós. É o Yetzirah Tov e o Yetzirah lutando pelo controle da tua existência. E como eu já tive a oportunidade de dizer tantas vezes, se você alimentar o Yetzirah, ele vai vencer. Mas se você der o alimento espiritual ao Yetzirah Tov, ele vai vencer. Reconheçamos a nossa condição humana e que estamos em meio a um mundo onde existe bondade e maldade, ela é real. E nós temos de lutar essa batalha furiosa em meio a este contexto, no qual devemos sempre nos posicionar, mas sobretudo agir na direção da bondade. Mas eu abro o Instagram para administrar nossa plataforma Pérolas da Sabedoria Judaica, e o que eu vejo é uma humanidade que quer ficar rica rapidinho e que coloca em pedestais as Deolanes da vida, os Pablos Marçal. Tudo que você quer é um esquema mirabolante que, sem esforço, sem dedicação, vão te tornar a pessoa rica para que você possa ostentar um estilo de vida que você acha que é o estilo de vida adequado para você. Se esse é o caminho que você escolheu para a sua vida, eu devo dizer a você que se você se situa no mundo dessa forma, achando que existe um caminho fácil, você já perdeu. Vejam, esse ciclista subindo com esforço cada quilômetro, né? Ele sabe que não tem caminho fácil, que a vitória exige esforço e dedicação enorme. Portanto, tu deves se situar no mundo, né? Compreendendo esta verdade inefável. Não existem caminhos fáceis para tornar você a sua melhor versão. Mas o que isso significa, Átila? Significa que você deve ser capaz de romper com a inércia de hábitos, vícios e atitudes que impedem você de alcançar a vitória nessa guerra. Ou seja, de ser a tua melhor versão. Existe uma guerra lá fora. Na verdade, existem muitas guerras lá fora. A humanidade jamais desistiu, né, de lutar por poder. Mas existe uma outra guerra que é travada no interior de cada um de nós. E Hashem, o Shammai, nas alturas, nos observa e nos envia força para que nós possamos ser vitoriosos na batalha da vida, meus amigos. Shabbat Shalom.